o trabalho de instituições como a Central Única das Favelas, a CUFA, que aqui no Piauí é presidida pelo meu amigo Valcian Calisto, que já está conosco aqui no estúdio para falar de um grande evento que acontece a partir de amanhã, não é? 4 e 5 de novembro, a terceira edição da Expo Favela Innovation no Piauí. Valcian Calisto, presidente estadual da Central Única das Favelas, está aqui conosco para divulgar esse grande evento, essa grande iniciativa. Valcian, seja bem-vindo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Comando Geral. Bom dia a você, Natanael, bom dia ao João, a todos que nos ouvem aqui pela Rádio Dia. Uma satisfação poder estar aqui, eu me chamo Valcian, como você bem apresentou, Valcian Calisto, sou o presidente estadual da CUFA Piauí, a Central Única das Favelas, está presente no país inteiro e em mais 72 países, né? Esta semana que passou, nós recebemos lá na sede da ONU, na Itália, uma premiação internacional exatamente por esses projetos que nós desenvolvemos aí desde 1998 no Brasil e em todos esses outros países. Então, um trabalho social forte, muito grande, na área do empreendedorismo, na área do futebol, na área da cultura, da música, em diversos segmentos. Bom, falar do evento, a Expo Favela, é um evento que reúne empreendedores dos mais diversos segmentos e que demonstra muito bem a capacidade criativa, né, das nossas comunidades, muitas vezes marginalizadas, mas que tem um grande potencial. Como é que está a expectativa para o evento? São quantos empreendedores selecionados? E qual a dinâmica da Expo Favela, Valcian? Olha, Natanael, realmente uma expectativa muito grande. É a terceira edição e isso mostra o sucesso. Ao longo dos anos, no estado do Piauí, recentemente nós tivemos a Feira dos Municípios, por exemplo, mas também temos aí a Expo Soja, a Expo AP. Porém, nunca se pensou um ambiente, a gente criar um ecossistema que a gente pudesse levar para dentro de uma feira apenas empreendedores das comunidades, das periferias que estão ali gerando receita todo dia, muitas vezes, inclusive, empregando seus próprios familiares, né? São negócios, digamos assim, familiares dentro das periferias do nosso estado. E de que forma que a gente poderia, inclusive, ajudá-los a se qualificar, a abrir um MEI, quem sabe, um CNPJ, de repente, como conseguir ter acesso a uma linha de crédito de investimento, né? Então, a Expo Favela é esse ambiente em que a CUFA traz para dentro do evento empreendedores das mais diversas comunidades, nos mais diversos segmentos, na moda, na gastronomia, na inovação, na educação, para que eles possam ali fazer network, trocar contatos, divulgar, amplificar a divulgação dos seus negócios, como eu disse, ter acesso a esses conteúdos qualificados, através de palestras, de apresentações artísticas, entre outros. Como é que está hoje? Qual é o olhar que o poder público tem exatamente para essa criatividade, essa economia criativa nas favelas, nas periferias, aqui no estado do Piauí? O acesso à informação, no que diz respeito à qualificação, à formalidade, né, a formalização dos negócios. Como é que está hoje o olhar do poder público para esse setor que, como você disse, movimenta, sem dúvida nenhuma, milhões de reais e gera emprego e renda para muitas famílias? Se você observa por Teresina, tem tido muitas iniciativas, acredito que por parte das próprias comunidades, desde os pequenos bazares que a gente vê aí pelos calçadões, pelas praças, né? E o papel da CUFA nesse sentido, João, ele vem para provocar cada vez mais o poder público, porém não só, também o privado. A gente quer convidar aqui, inclusive, né, investidores, potenciais investidores, para que eles conheçam, inclusive, esses negócios, quem sabe ajudem a aportar recursos e até mesmo acelerar esses empreendimentos. Então, o papel da CUFA é gerar essa conexão, gerar esse match, como se diz, inclusive, no mundo dos negócios, né? Você, querido, qual é a maior dificuldade de se empreender nas favelas? Tem um histórico de dificuldade ou é mais a questão do poder público estar ali fomentando esse segmento para que as favelas possam ter mais empreendedores? Olha, eu poderia elencar vários pontos, né? Mas de repente, vamos começar aqui pela mentalidade. Muitas vezes o que a gente observa, já é a nossa terceira edição, é que muitas vezes esses empreendedores que a gente traz para dentro do evento, eles nem se reconhecem por essa palavra empreendedor, né? Então, às vezes, falta com que eles entendam que o que eles fazem realmente gera receita para o país, para o estado, para a cidade. Então, é começar a trabalhar essa mentalidade, seja na educação, lá no ensino médio, no ensino básico, para que tenhamos próximas gerações com esse olhar. Ano passado, nós tivemos, se eu não me engano, cerca de 12, 15 projetos que foram desenvolvidos por estudantes da escola pública.
né? E a gente sabe que a maioria desses meninos são de periferias também. Então, quando eles entram num ambiente como a Expo Favela, eles vão se reconhecer ali nos seus pares, nos seus iguais, e vão entender que aquele projeto desenvolvido na escola pode vir a dar lucro para eles no futuro, se eles conseguirem continuar trabalhando e aperfeiçoando aquele projeto, né? Além disso, eu acho que o poder público chegar mais forte com exatamente essas linhas de crédito, essas linhas de investimento. Um outro ponto que eu poderia citar aqui, e isso eu falo amparado em estudos e na nossa própria vivência, mas, por exemplo, são agora 7h50 mais ou menos, né? Você tem aquela empreendedora que ela ainda não abriu o estabelecimento dela, porque ela está passando café para o filho, ela vai deixar o filho na escola, quando ela retornar é que ela vai abrir. Porém, quando dá 11h30, ela já tem que fechar novamente, porque tem que ir buscar o filho na escola e tem que, quem sabe, fazer comida para ela, para o filho, quem sabe até para o esposo. Então, como é também que o poder público fortalece essa empreendedora que vive uma realidade em que ela precisa abrir o negócio mais tarde e fechar mais cedo. Então, como é que a gente ajuda a potencializar esse negócio? Então, assim, a gente vai percebendo essas dinâmicas realizando o evento. Valciano, vamos falar um pouco da programação da Expo Favela 2025. Além da feira, além desse momento de network entre os empreendedores, o que é que tem mais na programação, em termos de palestras e de programação artística e cultural também? Então, beleza. Às 15 horas, o evento vai ser das 15 às 20 horas, terça e quarta, agora 4 e 5 de novembro, no Gran Bistro, na Zona Leste. Então, a gente abre os portões às 15 horas, às 15h30 tem ali fala de autoridades que possam estar por lá. E então vem as apresentações artísticas, vai ter dança do ventre, vai ter apresentação com cantores de hip hop da cena local, vai ter bate-papo, por exemplo, uma das convidadas, a Marina, filha da Neguinha, uma grande liderança da Zona Sul. Eu acho que a CUFA também tem esse papel de tentar manter viva, e exatamente, né, Irmã Dulce especialmente, tentar manter viva essa memória dos que vieram antes, né? E a gente sabe que a Neguinha, através do movimento Mais Amor, teve uma vida de luta por dignidade e moradia ali naquela região da Zona Sul. E a filha dela, Marina, que dá continuidade desse trabalho, é uma das convidadas. Eu acho importante a gente ouvir um pouco das histórias a respeito do trabalho que ela tem desenvolvido lá. Vai ter um bate-papo com jornalistas, amigos nossos, né? Vai estar lá o Iago Araújo, da RP50, vai estar a Micaela, da Cidade Verde, vai estar lá o Joselito, que é um comunicador popular. O repórter do Povão, né? Do Povão, exatamente. Uma figura, um grande profissional. Porque hoje em dia, se a gente for pensar a comunicação, ela sai um pouco ali dessas plataformas, né? Site, portal, jornal impresso, rádio inclusive, e está muito ali nas mídias sociais. Então, como é que a gente também pode usar isso em benefício desses empreendedores? De que forma que eles podem estar sendo divulgados e como é que esses empreendedores, inclusive, pagam ali, sei lá, a publicação do Stories na rede de um portal desse que tem grande alcance nas redes sociais, esse tipo de coisa. Então a gente vai afinando, gerando essas conexões. Então nos 2 dias teremos inúmeros bate-papos, apresentações artísticas e culturais locais, para a gente potencializar também essa cena cultural do nosso estado. Além disso, nós temos espaços temáticos. Tem lá o Favela Style, que é o quê? Vai ter um tatuador, vai ter um massagista, um transista, corte de cabelo, pintura de unhas, né? Que é exatamente focada também nessa pegada das comunidades. Que por onde você passa dentro de um bairro, tem lá um salãozinho de beleza, aquele que a mulher faz a marquinha do bronze, né? Tudo isso. Então tem também lá o Favela Kids, para a criançada, vai ter pintura de rosto, vai ter super-heróis, porque muitas vezes a gente vai estar mobilizando todas as comunidades que a CUFA atende, para que elas visitem a feira, para que elas também tenham contato com os expositores, os 40 expositores, com esses espaços. Muitos deles levam seus filhos. Então tem lá o Favela Kids, tem também o Favela Games, com espaço para que os jovens possam jogar videogame. Tem estandes institucionais da SSP, da Defensoria Pública, para que a população tenha acesso a esses serviços. A Secretaria de Saúde vai estar lá com consulta online, né? Hoje em dia é possível isso. Como é que está hoje os estudos, enfim, em relação a números sobre essa economia criativa na periferia, nas favelas, de repente para identificar quais são os segmentos, quais são os serviços, onde tem mais potencial, se é o artesanato, se é, enfim, a questão da moda, enfim, como é que está hoje, inclusive, essa questão de dados, de estudos, para que se identifique realmente, faça um diagnóstico, né, hoje desse mercado nas periferias e, de repente, se descubra também os potenciais.
Então, ótima pergunta, João, porque ao longo dos anos a CUFA chegava para os potenciais parceiros para realizar seja a Expo, seja qualquer outro tipo de atividade. As pessoas sempre nos pediam dados. Então a CUFA criou um instituto chamado Data Favela, que inclusive auxiliou o IBGE, o nosso maior instituto de pesquisa do Brasil, a adentrar as favelas naquele ano lá de 2023, para que realizasse o último censo. Então muitas vezes o recenseador do IBGE chegava na comunidade, ou não encontrava o morador, porque o morador tinha saído para trabalhar, ou não tinha acesso, não conhecia aquelas vielas, isso no Brasil inteiro, né? Não só no Piauí. Então, o IBGE se aliou ao Data Favela, passou a treinar moradores da própria comunidade para que eles adentrassem as comunidades e aplicassem os questionários. Então, assim, a gente conseguiu um pouco mais de êxito, mas a gente sabe que esse censo ele ainda é um pouco defasado, até pela falta de recursos que ele teve e tudo mais, foi um momento de transição de governos. Então, assim, de maneira geral, o que a gente sabe... Por ano, as favelas brasileiras movimentam 202 bilhões de reais. Isso em potencial de consumo. É aquilo que você gasta no arrumadinho, exatamente o que você gasta no bronze, no corte de cabelo. E as favelas brasileiras, elas têm cerca de 17 milhões de habitantes. São um pouco mais de 13 mil catalogados pelo IBGE. A gente sabe que esse número é muito maior, né? Mas 17 milhões de habitantes formaria ali o terceiro ou quarto maior estado do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio. E com isso, 70% desses moradores, eles ou já empreenderam de alguma forma ou têm uma vontade de empreender. O que eles mais têm interesse é nessa questão da comida, da alimentação, né? É uma hamburgueria, é um lanche. Aí depois passa para esse setor de beleza e cosmética, né? Venda de produtos para beleza e salões, como eu estava falando, são os principais itens aí que vem nessas pesquisas que a CUFA vem realizando através do Data Favela e nessa pesquisa também que foi realizada em parceria com o IBGE. Você citou aí a participação direta de alguns líderes comunitários que contribuíram e outros que ainda dão seguimento àqueles que já se foram. E aí eu pergunto a você, como é que você avalia a ausência dos nossos legisladores nesses movimentos, destinando recursos, elaborando projetos de leis para que pudesse estar melhorando esse segmento? Como é que se avalia toda essa falta de interesse da classe política em não estar presente no dia a dia? E aí, quando eu cito a classe política, eu coloco aqui os legisladores, na instância municipal, estadual e federal. Ótima pergunta. Porque é muito difícil ainda você sensibilizar, né, um político, um gestor, para a importância de atender as comunidades. Muitas vezes você chega lá e ele entende que aquilo é um gasto. Quando, na verdade, se você investe no saneamento ali para o Lindalma Soares, eu acredito que vocês todos já puderam visitar o Lindalma Soares, quando a gente vai visitar e fazer uma ação de uma entrega de cestas básicas, de kit lanche lá no Lindalma Soares, dependendo da época do ano, a gente não consegue, a gente tem dificuldade até para entrar nas ruas, caminhando, para chegar na casa da liderança. Exatamente. Ou é lama demais ou é poeira demais. Então, às vezes, a gente vai no carro, a gente deixa o carro ali numa rua lateral ou na avenida para poder acessar aquela comunidade. Então, o que muitas vezes os gestores veem como gasto, na verdade, seria investimento. Porque, por exemplo, se você investe em saneamento, você está evitando futuros problemas de saúde, por exemplo, naquela população que está ali, meninos e meninas que passam o dia correndo ali entre bois, entre porcos, muitas vezes tem também ali pela comunidade, no meio da lama mesmo, né? Então, eles estão ali em contato direto com esses possíveis problemas de saúde. Então a CUFA, por exemplo, ela passa o ano todo correndo atrás, de porta em porta, de gabinete em gabinete, tentando sensibilizar para que a gente consiga realizar esses eventos. Então, por exemplo, a Expo Favela já era para ter acontecido pela nossa programação inicial, porque a gente se programa de um ano para o outro. Mas, para vocês terem ideia, nós tivemos dificuldade até mesmo para encontrar um local com data disponível e tudo mais, para que a gente conseguisse fazer o evento. Então, assim, Teresina, por exemplo, ainda sofre até mesmo, não só na questão dos gestores, mas com a questão de próprios espaços públicos que recebam eventos dessa magnitude, né? Então, nós não tivemos, quase que não encontrávamos um espaço para poder receber o evento esse ano. Valcian, aproveitando a tua presença aqui no nosso estúdio, enquanto presidente estadual da CUFA, e na última semana nós tivemos ali uma situação que repercutiu no Brasil todo e gerou várias reflexões, principalmente no sentido de buscar alternativas para evitar o ingresso da juventude periférica no crime, né,
facções criminosas, e é um problema que não acontece apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Como é que está essa relação e como é que você enxerga o papel de entidades como a Central Única das Favelas nessa missão, inclusive social, né, de fomentar políticas sociais que evitem o ingresso de jovens, de crianças, adolescentes no mundo do crime e através do empreendedorismo, mas também de outras ações, ajude a mudar essa realidade, chegando onde o poder público não chega. E aí, complementando esse questionamento, se há essa troca de informações entre as direções estaduais da CUFA, Piauí, com o Rio de Janeiro, por exemplo, outros estados, há essa troca de figurinhas e essa troca de ideias também que são aplicadas no Piauí, que podem ser levadas a outro estado, ou ideias de outros estados que são trazidas pela CUFA aqui no Piauí? Maravilhosa a sua pergunta. Aproveitando, inclusive, pegando aí no finalzinho aqui da pergunta do amigo, nós muitas vezes sentamos para conversar com esses gestores, com políticos, e eles, por apoiarem uma vez ou outra, acabam se achando que detêm poder sobre a CUFA, né? E, na verdade, a CUFA não tem partidos, a nossa bandeira é a comunidade. Então, por exemplo, um gestor que ele está nesse momento no cargo, nós vamos lá conversar com ele, dialogar com ele. Mas se muda o gestor, a nossa missão é ir lá também conversar com ele, com o novo, independente do lado que ele esteja, porque ele foi eleito para gerir recursos, esses recursos são públicos, são do povo, então eles têm que atender a gente. Agora, adentrando na sua pergunta, a gente contabiliza 120 mortos, né, e quando a gente para pensar assim, se a gente multiplica pai e mãe de cada um, dariam 240 pais e mães afetados diretamente, tendo que enterrar seus filhos. Acredito que vocês não pensem que desses 120 mortos, todos eles eram bandidos, e ainda que fossem bandidos, se a polícia chega lá e mata todos, parece que todos já foram condenados e julgados, né? Não passaram ali pela prisão, não passaram pelo trânsito em julgado. A CUFA existe no Complexo da Penha, é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, e digo para vocês, ela existe lá sem apoio qualquer da Prefeitura Municipal do Estado, do Governo do Estado. A CUFA existe lá com apoio de parceiros privados, e aí vou lhe dar um exemplo, lá tem aula de natação na sede da CUFA do Rio de Janeiro, da Penha especificamente, lá tem aula de música, apoiada pelo, inclusive, cantor Tiaguinho, ele ajudou a montar uma escola de música dentro da sede da CUFA Penha. E quando aconteceu essa tragédia, essa chacina, a CUFA está lá ajudando esses familiares com a documentação dos mortos, né? Você sabe que é uma burocracia. A CUFA está lá ajudando a distribuir alimentos, cestas básicas, kit lanches. Então, assim, por estar presente lá, a CUFA acaba sendo esse amparo, esse apoio às famílias das muitas vítimas, né? Então, você vê a importância porque, pelas imagens que circularam no mundo inteiro, as próprias famílias tiveram que buscar os corpos e levar lá para a praça. Ou seja, nem o poder público, que chegou lá e causou aquilo tudo, conseguiu dar conta de depois limpar a sujeira que eles fizeram, vamos dizer assim, né? Então a CUFA está lá apoiando os familiares das vítimas, no sentido de que eles possam tirar lá o obituário, né, essas documentações todas, e vai continuar existindo porque nós somos resilientes, nós somos fortes, nós somos teimosos, inclusive, de continuar existindo diante de tanta adversidade, diante de tantas vezes falta da acessibilidade pública, né? Bom, nós temos aqui uma participação conosco no WhatsApp, vamos colocar no ar. Bom dia, Natan, Chico, bom dia ao Valcian aí, que é o novo presidente da CUFA. Olha, o trabalho da Central Única das Favelas durante a pandemia foi fundamental, inclusive com a alimentação, na época com a distribuição do cartão PicPay. Aqui no Vale do Gavião eu tive a oportunidade de distribuir gratuitamente mais de 840 entre cestas básicas, cartão de R$120 e cartela de ovos. E para muita gente pode não ter muito valor, mas na época da pandemia, Chico e ouvintes, era extremamente necessário para a alimentação, já que a gente não podia sair de casa e a gente fez esse trabalho. Então, parabenizar a CUFA, Central Única das Favelas, em nome do seu presidente do Piauí e do seu presidente nacional, que tem um trabalho fantástico nas comunidades. Eu me sinto muito feliz de saber que no Brasil existe a CUFA para ajudar a nossa população. Um grande abraço. O Júnior Gavião, presidente. Obrigado, Júnior, pela sua sensibilidade.
por você ter sido esse apoio dentro da comunidade naquele momento difícil demais. Hoje, muitas vezes, andando aí pelas comunidades, muitas lideranças nos falam assim: Valcian, cadê a cesta básica, cadê o alimento e tudo mais? Que saudade daquela época da pandemia, que a CUFA estava aí cheia de alimento para doar para a gente. E às vezes as pessoas não percebem o que é que vem a reboque da fala delas, mas se você está com saudade da pandemia, tem alguma coisa muito errada, porque estava morrendo muita gente todo dia naquela época da pandemia. E tudo que a gente não queria era ter que estar fazendo aquele trabalho, era ter que estar vendo pessoas morrendo, pegando boletim médico ao final do dia de quantas pessoas morreram no Piauí, de quantas pessoas morreram no Brasil, né? Então, às vezes você sente falta de algo, mas não agradece que passou aquele tempo ruim que o seu parente muitas vezes morreu, um vizinho morreu, em razão da Covid. E realmente, assim, a gente distribuiu realmente muito alimento, graças a Deus, com apoio inclusive da iniciativa privada. Eu acredito que mais do que a gestão pública na época. Mas assim, quando passou a pandemia também, as empresas se retraíram. Elas sentiram que acabou a pandemia, então as pessoas poderiam voltar a trabalhar e que elas não teriam mais a obrigação social de ajudar entidades como a CUFA. Então, às vezes, quando a gente não consegue atender a comunidade, não é porque a CUFA não quer, é porque os parceiros foram seguir seus caminhos aí. 8h11, já chegando ao final da nossa entrevista, Valcian, só para encerrar, vamos reforçar novamente a programação e o convite a quem está nos acompanhando para participar da Expo Favela. Começa amanhã, terça e quarta. É um evento aberto ao público, não é isso? Qualquer pessoa pode chegar lá e participar. Vamos reforçar as informações, por favor. É isso, eu quero agradecer demais a todo o Sistema O Dia, a rádio, TV. Eu estive aqui no programa do Mariano durante o final de semana. Bacana. Gente boa demais. Assim, eu fico feliz de saber que ele, aos 70 anos, está inteiraço, assim, né? E fazendo comunicação, que é o que é importante, né? Com aquela marca dele registrada. Agradeço a você, Natanael, pelo convite, ao João, a toda a bancada. 4 e 5 de novembro, agora, terça e quarta-feira, no Gran Bistrô, que fica ali na Zona Leste de Teresina, vai acontecer a Expo Favela Innovation Piauí 2025. A feira de negócios que dá visibilidade, né, para os empreendedores das favelas e periferias. Para vocês terem ideia, ano passado, só com a venda realizada dentro do evento, uma moça que estava saindo da casa dela, da mãe dela, ia morar sozinha, conseguiu comprar o fogão dela, comprar outras coisas e ainda sobrou dinheiro para ela investir no negócio dela com tudo aquilo que ela vendeu dentro da Expo Favela. Então, estão todos convidados, basta chegar lá, fazer o credenciamento para ter acesso aos diversos serviços de parceiros institucionais, como a Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, como conhecer os expositores, são 40. Ao final, eu não contei para vocês, mas ao final do evento nós vamos selecionar os 5 negócios mais maduros para que eles possam ir para São Paulo, participar da Expo Favela Brasil representando o Piauí. Né? Ano passado nós levamos 10, esse ano nós vamos levar 5. Eles já têm passagem de volta aérea garantida, hospedagem, alimentação, translado, tudo garantido pela CUFA lá em São Paulo. Então, eles mesmos estão ansiosos, querendo já ir montar o stand. Calma que nós estamos finalizando lá a montagem do evento. E assim, convidar realmente a população que nos assiste aqui de Teresina, das cidades vizinhas, do interior do estado, para se fazerem presentes. Valcian, só para encerrar aqui. Importantíssimo aqui, e aí eu queria perguntar a você assim, não seria mais interessante buscar realizar esses eventos nas próprias comunidades, nas favelas em si? Eu cito aqui, por exemplo, nós temos a Vila Manduço, que tem espaço suficiente para a realização desse evento, nós temos ali a Grande Cerâmica Sil, nós temos a Santa Maria da Codipe. Não seria uma maneira de ali estar dando mais evidência à comunidade, buscando prestigiar ainda mais as favelas, as comunidades carentes? Todo ano eu respondo essa pergunta de inúmeras pessoas, e aí eu tenho 2 pensamentos. Tá certo quem pergunta, e é curioso o estranhamento de quem acha ruim, por exemplo, que a gente leve a favela para dentro do Sesc Cajuína, a favela para dentro do shopping, se a gente decidir um dia fazer lá no shopping. As favelas, elas precisam, não é nem que elas precisam, mas assim como toda a população precisa ter acesso a esses espaços também. Então a pessoa que está lá no Dandara dos Cocais, ela dificilmente sobe no mirante da Ponte Taiada, até porque no momento ele nem está funcionando. Ela muitas vezes passa todo dia na frente dele para ir trabalhar, volta no final do dia para casa e nunca subiu lá. Então, de que forma também que a CUFA ajuda as pessoas a acessar esses espaços? Fica aqui a reflexão para todos nós. É importante que a favela periferia
acesse o Teatro 4 de Setembro, quando a CUFA traz o Cafu, e lote o Teatro 4 de Setembro, porque muitas vezes é a primeira vez que o menino daquele está conhecendo uma estrutura como a do teatro, né? É importante fazer também dentro das comunidades, mas aqui fica mais um apelo ao poder público. A gente faz outras atividades, como Favela F5, e aí a gente vai convidar os parceiros institucionais. Precisamos levar uma consulta online para dentro do Favela F5, lá no Dandara dos Cocar, no meio da rua. Às vezes o sinal da internet é ruim, como é que a CESAP vai fazer a conexão no tablet, notebook que vai atender aquela consulta online. Então, assim, a gente enfrenta desafios não porque a CUFA quer, mas se a gente pudesse, a gente faria dentro das comunidades e faria também ainda dentro desses espaços que muitas vezes a população das comunidades não tem acesso. Uma última pergunta, Natan, sei que o tempo está estourado, mas acho que é importante até evidenciar para a população ligação política com partido político nenhuma, né? Na CUFA, tem alguma relação com isso? Como é que está essa situação? Então, a gente caminha o ano inteiro batendo de porta em porta. São 30 deputados estaduais, nós batemos nas 30. Prefeito municipal de Teresina, governador do estado, nós batemos nas 2. Deputados federais, 10, batemos nas 10. Por quê? A CUFA entende que as gestões passam e nós vamos ter que dialogar com todos eles, independente de partido, porque eles foram eleitos para gerir recursos que são da população, né? Eles não podem olhar para a comunidade e achar que lá eles só vão gastar com aquela comunidade, eles têm que investir. E esse investimento vai evitar gastos futuros. É aquilo que eu estava comentando aqui no meio da nossa entrevista. Então a CUFA dialoga com todos, claro, também que queiram nos receber, né, que estejam abertos ao diálogo com a CUFA e com os nossos projetos. Valcian Calisto, presidente estadual da CUFA, obrigado pela presença. Boa sorte no evento. Vamos lá prestigiar. Inclusive os nossos colegas comunicadores também. Isso, sintam-se todos convidados, vocês aqui da bancada. Obrigado, Valcian Calisto. Boa sorte. Amanhã, né? Terça e quarta, no Gran Bistrô. Só para quem está nos acompanhando, tem um ponto de referência, fica próximo aonde ali o Gran Bistrô? Você pegou aquele balão da ladeira do Uruguai, indo ali pela João 23, seja de lado aqui do centro ou do lado de quem está vindo de União de Altos para cá. Você sobe o balão do Uruguai sentido Zona Leste. Então a primeira rua, primeira retorno, você vai pegar à esquerda. Esse é o sentido aqui, o ponto de referência, o balão da ladeira do Uruguai. Então pertinho ali, então, fácil acesso a todo mundo. Obrigado, Valcian Calisto.